Bom, nessa aula de hoje, aqui da disciplina Fundamentos de Macroeconomia, nós vamos tratar sobre um tema que é o crescimento econômico, que efetivamente é um tema de grande interesse, possivelmente o tema de maior interesse do ponto de vista econômico, porque trata basicamente de uma que é a possibilidade desejada entre três possibilidades existentes, que é crescer economicamente, permanecer estagnado economicamente ou decrescer economicamente. Então o tema ele é absolutamente importante porque vai tratar sobre algo que é de extremo interesse não só para as pessoas, mas para a sociedade como um todo. É importante que a gente entenda que existe uma diferença entre o chamado crescimento econômico e o chamado desenvolvimento econômico. São assuntos diferentes. O crescimento econômico é uma das vertentes que faz parte do desenvolvimento econômico, porém, desenvolvimento econômico é um conceito que envolve mais características do que aquelas que estão sendo consideradas no crescimento econômico. Mas em relação ao desenvolvimento econômico, né, por se tratar de um tema mais amplo, eu vou deixar essa aula sobre desenvolvimento como a última aula da disciplina, tá? Porque depois que a gente vir tudo, assim, que a gente vai poder estudar aqui nessa disciplina, aí nós vamos poder ter uma percepção melhor sobre esse fenômeno chamado de desenvolvimento econômico, porque a gente vai ter um bom entendimento sobre o que é o próprio crescimento econômico. E aí as referências bibliográficas para esse assunto estão listadas aqui, tá? Então depender da edição, é o capítulo 24 ou 25 desse livro. Tem esse livro que chama Princípios de Macroeconomia, que esse aqui, Introdução à Economia, ele tem a parte de microeconomia e de macroeconomia. Aí tem um outro livro do Mankio, que é esse Princípios de Macroeconomia, que basicamente é a parte de macroeconomia desse livro aqui, Introdução à Economia. E o tema também é tratado nos capítulos 9 e 10 desse outro livro, Economia Micro e Macro, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. Bom, quando a gente fala sobre o crescimento econômico, naturalmente a gente pensa em medidas, né, que esclareçam ou evidenciem que houve crescimento econômico. E aí uma primeira medida existente, bastante comum, é a taxa de crescimento nominal do PIB de um ano T qualquer, né? Eu vou simbolizar por essa sigla aqui, né? Essa taxa de crescimento nominal do PIB de um certo ano, ela sempre se refere à taxa de crescimento em relação ao ano anterior, tá? Então, exceto se for dito, for feita uma especificação particular, né? Então, ou seja, a taxa de crescimento do PIB do ano passado em relação a 10 anos atrás, né? Exceto se for feita uma qualificação dessas, né, de que está sendo calculada em relação a 10 anos atrás, ou um outro ano em particular, né? Ou seja, não houver nenhuma especificação, simplesmente for dito que a taxa de crescimento do PIB, então sempre que isso for dito, vai estar implicando que a taxa de crescimento nominal do PIB de um ano em particular, tá? E aí como é que é calculada essa taxa de crescimento? Como qualquer taxa de crescimento de qualquer outra variável. Então a gente vai pegar o PIB nominal de um certo ano, né? Então, por exemplo, de 2020, e vamos dividir pelo PIB nominal do ano anterior a 2020, que foi 2019. Então a gente vai dividir o PIB nominal de 2020 pelo de 2019, vai abater 1 dessa relação e vai converter para porcentagem. Então, por exemplo, né, então aqui nós temos uma lista com os valores do PIB nominal do Brasil, né, de 2009 a 2019.
Esses valores estão representados em bilhões de reais correntes. Valor corrente significa que você mediu em reais da época, tá? Então, por exemplo, em 2009, o PIB brasileiro foi de 3 trilhões 333 bilhões de reais de 2009. Aí, por exemplo, esse número de 2017, ele já é o quê? 6 trilhões 583 bilhões de reais de 2017. Tá? A gente faz essa marcação temporal para a moeda, porque como existe inflação, e a inflação, que é caracterizada pelo encarecimento do preço das mercadorias que são compradas, então quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que uma cédula de dinheiro de um certo ano, embora a cédula fique igualzinha alguns anos depois, o poder aquisitivo dessa cédula ele diminui por causa da inflação, né? Então, por exemplo, uma cédula de R$ 50 em 2009. Essa cédula foi sendo usada, chegou ali em 2011, ela ainda estava em circulação e ela continuou sendo uma cédula de R$ 50. Tá? Só que acontece, o que dava para comprar com essa cédula de R$ 50 em 2009 era mais do que era possível comprar com a mesma cédula em 2011, seja qual for a mercadoria, desde que a gente estivesse comprando a mesma mercadoria nos 2 anos, né? Simplesmente por quê? Porque as mercadorias encareceram, né? Então, com o mesmo dinheiro, eu compro menos daquilo que ficou mais caro, tá? Então, por isso é que é bastante comum que quando a gente fale de moeda, a gente diga, né, que são reais de uma determinada época, de um determinado ano, ou de um determinado mês de um ano, tá? Algo assim, para que a gente possa ter percepção de que não estamos falando de poder aquisitivo, mas estamos falando de moeda em termos de valores correntes, tá? Só que, claro, né, no nosso dia a dia, ninguém faz isso, né? Imagina falar isso para alguém, né, cidadão comum aí que não estuda nada dessas coisas, né? Você conta para ele e fala, não, isso aqui são reais de 2014, agora esse aqui são reais de 2018. Ué, o cara vai falar, meu, enlouqueceu esse aí, né? Porque eu tô olhando aqui para a cédula, ela é igualzinha, era 50, continua 50, né? Então o cara vai achar que a gente é doido, né? Mas não. Na verdade, é preciso fazer isso para que a gente entenda que a gente não está falando de poder aquisitivo, mas está falando de moeda. E moeda é datada. Tá? Claro que assim, não vem com data, né? Mas ela significa uma mesma quantidade de moeda num momento do tempo tem um significado em termos de capacidade de comprar mercadorias que é diferente de um outro momento do tempo. Tá? Então, por isso que a gente faz essa denominação aqui de bilhões correntes, só para dizer que é isso. Bom, então aqui, né, se a gente for calcular o crescimento do PIB nominal, então a gente vai usar aqui, né, esse procedimento. A gente vai pegar o PIB de um ano, vai dividir pelo PIB do ano anterior, subtrai 1 e depois converte para porcentagem. Tá? É, Então, por exemplo, vamos pensar aqui ó, no PIB de 2010. Né? Então eu quero saber qual foi a taxa de crescimento nominal do PIB de 2010. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o PIB de 2010, né? Esse número aqui, 3 trilhões 885 bi,85, e vou dividir pelo PIB do ano anterior, o PIB de 2009, que foi de 3 trilhões 333 bilhões, e aí, 0,04. Então, se eu aplicar esses números aqui nessa fórmula, né? Então, o que eu vou ter? Que a taxa de crescimento nominal do PIB de 2010 foi de 16,59%. Bom, aí para vocês
praticarem, ver se entenderam de fato como é que se faz o cálculo, eu vou pedir que vocês façam o cálculo aí da taxa de crescimento do PIB nominal para 2011. Então, aqui no caso do Então, aqui no caso de 2011, né, a taxa de crescimento foi de 12,62%. Ok? Então, é desse jeito, né, que a gente faz o cálculo ali da taxa de crescimento, né, bastante tranquilo, né? Só a gente praticar para assim, para poder, como é que eu vou dizer isso, memorizar ou talvez, né, entender ali como é que é feito com o procedimento, né? Aí é tranquilo, né? Você pega o PIB do ano, divide pelo PIB do ano anterior, tira 1, converte para porcentagem. Tá? Então, é assim que é feito o cálculo do crescimento nominal do PIB. Né? E aí, se vocês virem, olharem, né, são taxas expressivas, né? Uma taxa aqui 16,5%, a outra de 12,6%. Isso é um baita crescimento. Só que acontece, né? É um crescimento nominal. E, né, conforme nós vimos anteriormente, o valor do PIB nominal ele está relacionado ao que? Ao valor bruto da produção final, em termos internos, né, ou seja, considerando a atividade produtiva dentro das fronteiras do país para um determinado ano. Só que além disso, nós vimos uma outra coisa também, né, que foi o quê? Que um PIB nominal, né, que expressa lá o valor bruto da produção final para toda a economia, que é estabelecido e o valor bruto da produção final para cada mercadoria de uso final, vai ser sempre o cálculo vai ser feito como? A gente vai pegar o preço daquela mercadoria no ano que nós estamos olhando, né, um ano T qualquer, que por exemplo poderia ser 2020, poderia ser 2019. A gente vai pegar o preço da mercadoria e multiplicar pela quantidade produzida e vendida dessa mercadoria, né, para uso final. É a ideia de receita de vendas, de faturamento, né, que a gente tá um pouco mais acostumado. E aí, conforme nós vimos também, né, um PIB nominal, ele pode ser entendido, né, além de ser uma soma dos valores brutos de produção final de todas as mercadorias para uso final da economia, pode ser entendido também, né, como se fosse um produto entre um índice geral de preços e pela quantidade física, né, agregada de mercadorias da economia. E particularmente, né, esse índice geral de preços, ele é chamado de deflator implícito de preços do PIB, e a quantidade agregada de mercadorias na economia é o que nós chamamos do PIB real da economia. Né? Então, o PIB nominal é uma medida de valor, né, porque ela é medida em termos de preço vezes quantidade. Então, é uma medida parecida com receita de vendas. Agora, o PIB real, ele diz respeito somente ao que? A quantidades físicas. Né? E o preço é como se fosse um índice de preços, chamado especificamente de deflator implícito de preços do PIB. E, só para recordar, né, como é que é feito o cálculo do PIB real? O PIB real de um ano qualquer, de um ano T aqui azul, por exemplo, 2020, ele é feito de que forma? Eu vou pegar o PIB nominal de 2020, né, o ano T, só que eu vou avaliar esse PIB pelos preços do ano anterior, a 2020, que seria 2019. Né? Então eu faço o cálculo, o IBGE faz o cálculo do valor bruto da produção, né, para as mercadorias de uso final da seguinte forma: pega as quantidades de cada mercadoria no ano que ele quer avaliar, né, então, por exemplo, 2020, só que aí multiplica pelo preço do ano anterior. Não usa o preço de 2020, usa o preço de 2019. E aí ele vai ter o PIB real, por exemplo, de 2020, que seria equivalente ao quê? Ao índice de preços do ano anterior, né, T-1,
vezes a quantidade agregada de mercadoria no ano em análise. Ou que poderia ser visto também como pelo deflator implícito de preços do ano anterior, vezes a quantidade agregada de mercadorias do ano em análise. E em termos de variação percentual do PIB nominal, é importante que a gente lembre, né, como o PIB nominal ele decorre, né, o PIB nominal de um ano específico T, ele é o equivalente ao produto entre um índice geral de preços e uma quantidade agregada de mercadorias. E por causa disso, a variação do PIB nominal, ela vai ser o quê? Uma soma de uma variação de preços com uma variação de quantidades físicas de mercadorias. E aí, nesse sentido, né, quando a gente pensa sobre a taxa de crescimento nominal, a gente tem que ter isso em mente, né? A taxa de crescimento nominal, conforme nós vimos ali para 2 anos, né? Um ano era cerca de 16,5%, o outro era 12,5%, taxas altíssimas. A gente tem que lembrar o seguinte, que uma taxa de crescimento de PIB nominal, ela é uma soma de uma taxa de uma variação percentual de preços com uma variação percentual de quantidade. Então, nós podemos ter uma taxa de crescimento nominal do PIB que seja positiva, que pode estar decorrendo de muitas possibilidades, né? Então, por exemplo, sempre a gente vai olhar uma variação percentual do PIB nominal como uma soma de uma variação percentual de preço com uma variação percentual de quantidades, ou uma variação percentual de um índice geral de preços com uma variação percentual de quantidade agregada de mercadorias, ou ainda uma variação percentual de um deflator implícito de preços com uma variação percentual do PIB real da economia, tá? E essas variáveis foram colocadas em cores porque elas se equivalem, tá? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Então veja, nós podemos ter, por exemplo, né, o, um aumento dos preços, sendo que a quantidade de mercadorias ficou completamente inalterada de um ano para o outro, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma variação percentual nominal do PIB positiva, ou seja, a gente vai ter uma taxa de crescimento nominal do PIB que pode ser decorrente exclusivamente do que? De elevação de preços. Ou seja, a quantidade consumida de mercadorias ficou exatamente igual. A única coisa que aconteceu é que essas mercadorias consumidas ficaram mais caras. E aí isso fez com que tivéssemos uma taxa de crescimento nominal do PIB positiva, né? Só que você repara, né, que essa situação ela vai ser completamente diferente dessa aqui, ó, em que eu também vou ter uma variação percentual do PIB nominal positiva, só que essa variação percentual do PIB, ela é exclusivamente uma variação percentual positiva da quantidade consumida de mercadorias. Então eu posso ter uma situação em que os preços da economia ficaram completamente inalterados e as pessoas consumiram maiores quantidades das mercadorias. E aí isso vai fazer com que o PIB nominal cresça. Repara, né, que da primeira situação para essa são situações completamente opostas, né? Na primeira, o que aconteceu? As pessoas consumiram as mesmas coisas, as mesmas quantidades, só que apenas pagaram mais caro. Então, assim, a vida delas de fato não mudou nada, né? Porque elas continuaram consumindo basicamente as mesmas coisas, né? Claro que aqui a gente não está olhando para pessoas ou famílias em particular, a gente está olhando para a economia. Quer dizer, a economia como um todo continuou consumindo o mesmo que consumia no ano anterior. A única coisa que aconteceu é que as mercadorias ficaram mais caras. Então, do ponto de vista da vida mesmo, né, que a gente só tira proveito
da quantidade que consome, mas não do preço que nós pagamos, eh, essa situação, a primeira situação, ela é completamente diferente dessa segunda, né. Na segunda, as pessoas continuaram pagando os mesmos preços, porém consumiram mais. Então é muito importante que a gente tente, veja e decomponha, né, que por que que o PIB cresceu? Porque são situações diferentes, né. Mas podemos ter também o quê? O PIB podemos ter uma taxa de crescimento nominal do PIB positiva, que seja decorrente de elevação de preços e aumento das quantidades consumidas. Podemos ter ainda essa situação aqui, ó, em que os preços da economia aumentaram de um ano para o outro. A quantidade consumida diminuiu de um ano para o outro. Porém, o aumento em termos absolutos, a variação de preços foi maior do que a variação de quantidades. Então, ou seja, o efeito do aumento dos preços prevalece sobre a queda de quantidades, o PIB nominal cresce também. E ainda, podemos ter essa possibilidade aqui, ó. As mercadorias, de um ponto de vista geral da economia, ficam mais baratas e na economia como um todo houve um aumento do consumo de quantidades de mercadorias, de forma que, em termos absolutos ou em módulo, a queda dos preços foi mais do que compensada pelo aumento da quantidade consumida. E aí isso também vai dar para a gente uma taxa de crescimento nominal do PIB positiva. Então vejam, é muito importante, né, quando a gente olha uma taxa de crescimento nominal, que a gente entenda, né, quanto dessa taxa é crescimento de preço, quanto que dessa taxa é crescimento de quantidade, né? Isso é extremamente fundamental. E não somente quando uma economia apresenta uma taxa de crescimento nominal do PIB positiva. Nós temos que fazer esse tipo de avaliação também quando a economia apresenta uma taxa de crescimento nominal negativa. Opa, perdão. Bom, e por causa disso, né, por causa desse aspecto ali da taxa de crescimento do PIB nominal, é que a gente se foca na taxa de crescimento do PIB real, né? E o PIB real, como nós vimos agora há pouco, ele é o PIB de um certo ano avaliado aos preços do ano anterior, né? A ideia é fazer o quê? Vamos supor que os preços de um ano para o outro ficaram iguaizinhos, né? Então, assim, não teve nenhuma variação de preço. Então, qualquer variação que tenha acontecido no PIB nominal do ano só pode ter sido decorrente de variação nas quantidades, na quantidade agregada de mercadorias de uso final, né? Então, aí a gente consegue fazer o que? Tirar completamente o efeito do aumento da variação dos preços, né? Não só aumento, mas se tivesse tido diminuição, a gente tiraria também, né? Que é tirar o efeito da variação dos preços, mais comumente tirar o efeito da inflação. Opa. E a taxa de crescimento real do PIB no ano T vai ser calculada como, né? A gente vai pegar o, o PIB real da economia, né? Então é o PIB nominal avaliado aos preços do ano anterior, vai dividir pelo PIB nominal do ano anterior. E aí a gente vai ter o cálculo do PIB real. Agora, o mais importante disso, né, é o que ele expressa para a gente, né? Porque esse cálculo aqui, quem faz é o IBGE, né? A gente não tem condição de fazer um procedimento como esse aqui, né? Assim, são muitas mercadorias, tem que ter todas as informações de preços, de quantidades, né? Então isso a gente não faz, é só o IBGE que vai conseguir fazer. É importante a gente entender o que ele faz e mostra para a gente, né?
Então, quando o IBGE vem e divulga ali uma taxa de crescimento real do PIB, ele está dizendo que quanto foi a variação percentual da quantidade agregada de mercadorias na economia, né? E aí, como a gente só tira proveito, né, daquilo que a gente consome em termos de quantidade, né, mas a gente não tira proveito do preço, tá, do ponto de vista de consumo, então, a medida que merece atenção é a variação percentual ou a taxa de crescimento real do PIB, que é a expressão da variação de quantidades, tá? Aí alguém poderia dizer, falar assim, mas não tem satisfação por causa de aumento de preço? Não, isso tem, né? Do ponto de vista microeconômico, tem, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de comprar mercadorias porque elas ficam mais caras, sobretudo quando todas as outras pessoas sabem que ela ficou mais cara, né? Que aí é um tipo de satisfação relacionada a status, né? Capacidade de comprar algo caro, né? E isso existe e tem até algumas formas um tanto curiosas, né? Por exemplo, eu me lembro que já faz algum tempo, né? Depois nunca mais olhei isso, mas eu vi um, um aplicativo, né? Que chamava, acho que era isso, I'm Rich, eu sou rico. Era um aplicativo de smartphone. Sabe o que que ele fazia? Você abria ele, claro, né? Que para abrir você tinha que se inscrever e pagar lá uma quantia. Você abria o aplicativo, ele mostrava um desenho de um diamante. Só isso que o aplicativo fazia, mais nada. Então, mas assim, do ponto de vista geral da economia, né, o que importa mesmo são as quantidades, tá? O preço é só uma barreira que a gente tem que ultrapassar, né, para poder ter acesso às mercadorias, mas a gente não tem satisfação por causa de preço, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Então, do ponto de vista macroeconômico, a gente ignora esses casos em que as pessoas têm satisfação porque pagam mais caro, né? Então, a gente ignora porque são poucas, a gente olha para o grosso da economia, para o prevalecente, que é as pessoas têm satisfação por consumir quantidades de mercadorias. E aí, quando esse procedimento é feito, né? Ou seja, eu estou calculando quanto que é o valor, né, ali da produção, mas usando o preço do ano passado, eu estou supondo que os preços ficaram inalterados, né? Os preços permaneceram constantes, não tive inflação, né? Ou seja, a variação percentual do preço foi zero. É essa suposição que está sendo feita, né? Então, é, se não estou tendo variação de preço, o PIB só pode ter variado por causa de variação de quantidade, né? E aí, isso sim é o fator relevante ali para a gente entender se uma economia está crescendo ou se ela está estagnada ou se ela está decrescendo. Então, a taxa de crescimento ali real do PIB, né, só mostrando assim de uma outra forma, né, lembrando que a taxa de crescimento do PIB nominal é uma soma de uma variação de preço com uma variação de quantidade, né? Essa variação de preço pode ser entendida como uma variação de um índice geral de preços e a de quantidade como uma variação da quantidade agregada, ou podemos pensar que é a variação ali do deflator implícito de preços e somado com a variação percentual do PIB real. Tá? Aí quando a gente vai fazer o cálculo do PIB, isso aqui em termos do PIB nominal, a variação percentual do PIB nominal é a soma da variação percentual dos preços com a variação percentual das quantidades. Só que quando a gente vai olhar o PIB real, aí a gente tem que fazer um procedimento um pouquinho mais sofisticado, né? Que é o seguinte: a gente vai pegar, né? Então olha aqui a equação do PIB nominal, né? Então eu vou jogar para o lado esquerdo a variação percentual do deflator, né? Ou seja, a variação percentual dos preços. Então eu vou ficar com variação percentual do PIB nominal menos, né? Jogou essa variação aqui para cá, para a esquerda, menos a variação dos preços. E aí, do lado direito, vai ficar o quê? A variação percentual do PIB real ou a variação percentual da quantidade agregada da economia. Só que
para ter isso em termos reais, eu preciso descontar eh, o efeito inflacionário. Eu preciso dividir por esse fator K, que nada mais é do que um mais a taxa de inflação. Só que aqui medida especificamente pelo deflator implícito de preços do PIB. Né? Por que a gente faz isso? Quando nós vimos na aula passada, né, a gente estava vendo lá o que era o valor real, né, de uma mercadoria, que a gente estava estudando a questão do poder aquisitivo, né, do dinheiro. Somente para entender uma coisa simples, né, que é assim, quando os preços das mercadorias que a gente compra ficam mais caros, o preço fica maior, né, as mercadorias ficam mais caras, só que a nossa renda, o nosso dinheiro continua o mesmo, então a gente vai poder comprar menos dessas mercadorias que ficaram mais caras, tá? Então sempre que a gente quiser saber o valor real de algo, a gente tem que descontar o o efeito da inflação, né. Então, o valor real de qualquer variável é o valor nominal, só que sendo dividido por um mais a taxa de inflação, para poder fazer o desconto do efeito da inflação. Então, aqui no caso do cálculo do PIB, né, o que que acontece? Nós temos aqui uma variação do PIB nominal, né, então aqui um valor uma variação nominal. Aqui é uma variação de preços. Variação de preços é uma variação nominal também, porque está expressa em dinheiro, né, moeda. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar um mais a variação ali do deflator, que é a medida de inflação para o PIB. Tá? Por isso que a gente tem que dividir aqui. E aí, do ponto de vista, podemos chamar o deflator de preços como um índice geral de preços, ou como uma variação percentual de preços, tá? Eh, Só que aí, retirando, né, porque a gente está dividindo aqui por esse fator, retirando toda a influência da inflação, né? Então, a variação percentual do PIB real é uma variação exclusivamente de quantidades de mercadorias, que aí sim a gente consegue ter uma medida de se a economia está crescendo ou não, tá? Então, por exemplo, então, voltando ali àquela tabela que eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Só que agora eu incluí aqui uma coluna, né? Aqui eu já mostrei quais são os valores da taxa de crescimento nominal do PIB, incluí aqui os valores do deflator implícito, só para a gente ver como é que seria o cálculo da taxa de crescimento real do PIB. Então, conforme nós acabei de mostrar para vocês, a variação percentual do PIB vai ser o quê? Eu vou pegar a variação percentual, perdão, a variação percentual do PIB real, ou variação percentual real do PIB. Ela vai ser o quê? Eu vou pegar a variação do PIB nominal, né, o número que está aqui nessa coluna, vou descontar a variação percentual dos preços, né, medido pelo deflator implícito do PIB, que são os números que estão aqui nessa coluna. E aí vou dividir essa diferença por um mais a variação aqui do deflator, tá? E aí, com isso, eu vou calcular exatamente a taxa de crescimento real do PIB anual. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso. Tá? Então, vou pegar aqui o ano de 2010. Né? 2010 teve uma taxa de crescimento nominal do PIB de 16,59. Só que, nesse ano, também teve uma inflação medida pelo deflator implícito do PIB de 8,42%. Ou então, quanto que vai ser a taxa de crescimento, quanto foi a taxa de crescimento real do PIB anual? Bom, então a variação percentual do PIB real vai ser uma variação exclusivamente de quantidades agregadas, quantidades de mercadorias, né? Então, ou seja, eu vou abater da variação percentual do PIB nominal toda a variação percentual de preços, né, entendido como uma variação percentual de preços ou como uma variação percentual de um índice geral de preços, ou simplesmente pela variação percentual do deflator implícito do PIB. E aí eu vou dividir por um mais a variação percentual do deflator implícito do PIB, que é para tirar completamente o efeito inflacionário, né? Por quê? Essa variação do PIB nominal
né, por ser nominal, ela carrega influência de preços. E aqui é a própria variação percentual dos preços. Então eu preciso tirar também essa mudança de preço. Por isso que eu tenho que dividir por esse fator e aí eu converto tudo para termos reais. Aí pegando aquela tabela que eu apresentei, que vocês fizeram uma conta antes, né? Eu mostrei o cálculo aqui para o 16,59 e vocês calcularam para 2011 e chegaram numa taxa de crescimento nominal do PIB de 12,62%. Só que agora vamos calcular a taxa de crescimento real do PIB, né? Então a gente vai usar quer dizer, o IBGE, né, usa isso e nos fornece, tá? Então só para a gente entender o que o IBGE faz, vamos olhar aqui para o ano de 2010, né, que teve uma taxa de crescimento nominal do PIB de 16,59, só que teve 8,42% de variação de preços medido pelo deflator implícito do PIB, né? Então, se a gente aplicar esses valores nessa fórmula, só que valores em forma unitária, né? Ou seja, eu não vou colocar 8,42 aqui, ó, eu vou colocar 0,0842, tá? E para o PIB, em vez de colocar 16,59%, vou colocar 0,1659, tá? Se eu fizer isso, né, colocar esses valores dessa forma, né, formato unitário, e fizer as contas, eu vou ver o seguinte, que aqui, para o ano de 2010, nós tivemos uma taxa de crescimento real do PIB de 7,54%, né? Então, veja, o crescimento do preço superou o crescimento da quantidade, né? Então, ou seja, esse crescimento aqui de 2010, claro que as taxas são próximas, né? Mas nós tivemos mais crescimento do preço do que crescimento da quantidade, embora o crescimento aqui das quantidades foi um crescimento expressivo, 7,5% em um ano, né? Isso pode parecer nada, pode parecer pouco, mas é bastante de um ponto de vista macroeconômico. Aí agora, só para ver se vocês entenderam como é que é o procedimento aqui, né, que é feito, então eu vou pedir que vocês calculem ali para o ano de 2011, né? Vocês já tinham calculado essa taxa de crescimento nominal de 12,62. Agora eu vou pedir que vocês calculem a variação percentual do PIB real para 2011, tá? Usando essa fórmula aqui. A única coisa que eu lembro é coloca os números em formato unitário. Então, colocando esses números ali naquela forma, vai dar 3,97%. Então, repara nesse aspecto, né? Ó, crescimento nominal 12,6%, é uma baita taxa, né? Imagina assim, né? Você fez uma aplicação financeira no começo do ano e correu o ano, lá no final do ano, você tinha 12,62% a mais. É algo semelhante a isso, né? Uma baita taxa. Porém, 8,32 foi aumento de preço. Quase 4 foi aumento de quantidade, que é o que interessa, né? Que é o que afeta a vida de verdade. Né? Então repara aqui, ó, nós já tivemos o que? A variação do preço, a variação percentual do preço foi mais do que o dobro da variação percentual de quantidades, né? Então, ou seja, se a gente olhar essa taxa de crescimento nominal aqui, ó, cerca de 2/3 dessa taxa é preço, variação de preço. E só 1/3, quase 1/3, né? Não chega nem a ser 1/3 exato, é abaixo de 1/3, é variação de quantidade, que é o que efetivamente importa para a vida, né? Então, muito importante que a gente tenha o cálculo, receba o número da taxa de crescimento real do PIB, porque esse sim vai nos dizer, né, o que aconteceu com a economia do ponto de vista concreto, né? Aqui, ó, lembra sempre de uma coisa que eu falei para vocês. Quando a gente está olhando essas questões medidas em moeda, né, algo muito comum em economia, ciências contábeis, administração, né, para várias áreas, sempre lembra, você olhou um valor monetário, ele é o resultado de um produto entre preço e quantidade.
Então nós temos que olhar os 2 lados da economia, né, então esse lado aqui do deflator é o lado preço da economia, é o lado monetário. E o lado crescimento real do PIB, ou o crescimento do PIB real, esse é o lado quantidade, é o lado chamado, é o lado real da economia. Entender o cálculo, né, desse jeito que o cálculo é feito e fornecido para a gente. Só que veja, quando uma economia cresce, ela pode crescer, ou ela pode ter um PIB que é grande do ponto de vista de valor, simplesmente pelo fato de que sua população é muito grande, né? Mas, do ponto de vista de quanto que existe de PIB, né? Ou seja, quanto que existe de PIB real, quantidade de mercadoria para cada pessoa, que aí sim, né, nós teríamos uma expressão, digamos assim, do nível de vida, né? Claro que olhando só para consumo, né? Como eu falei para vocês, né? Economia a gente não trata de questões do tipo felicidade, essas coisas, realização. A gente está olhando vida material exclusivamente. Então aqui nós estamos falando de consumo, né? Então quer dizer assim, uma economia ela pode ter um PIB muito grande, inclusive em termos reais. Mas pode ser que esse PIB seja muito grande porque ela tem muitas pessoas. A população dela é muito grande. Então, olhar o PIB agregado, mesmo olhar o PIB real agregado, ele não vai nos dar propriamente uma impressão correta do ponto de vista de crescimento econômico, né? A gente tem que calcular o quê? Que esse sim é o indicador que a gente olha para avaliar crescimento econômico de uma economia, ou, digamos assim, o nível de vida de uma economia, que é o PIB real per capita. Que eu faço o quê? Eu pego o PIB real da economia e divido pela população da economia, né? Então, por exemplo, pode ser que de um ano para outro o PIB real aumente, tem uma taxa de crescimento. Porém, se a taxa de crescimento do PIB real foi menor do que a taxa de natalidade líquida da população, né? Ou seja, foi menor do que a taxa de crescimento da população, então o que, que aconteceu? A gente vai ter um PIB que vai ser dividido por mais pessoas. Então, no fundo, cada um vai estar levando um pouco menos desse PIB, né? E aí, claro que embora o PIB real agregado tenha crescido, do ponto de vista per capita ou médio, ele diminuiu, né? Então, qual é o indicador que é olhado? É o PIB real per capita, né? Porque aí a gente desconta o efeito da população no PIB real, né? É como a gente pensar a seguinte frase, né? A população chinesa é mais feminina que a população brasileira. Justificativa para a frase: na China tem mais mulheres do que no Brasil. Bom, vocês já fizeram ali uma disciplina, né? Uma ou duas disciplinas de lógica. Vocês sabem perfeitamente que essa frase que eu falei não tem nenhum sentido, né? Porque só a quantidade de mulheres chinesas é maior do que a população brasileira inteira, né? Só a parte da população chinesa que ultrapassa 1 bilhão é maior do que a população brasileira inteira. Então não adianta a gente falar que a população chinesa é mais feminina que a população brasileira, simplesmente porque lá tem mais mulheres do que no Brasil. Bom, tem mais mulher chinesa do que brasileiros. Tem mais mulher chinesa do que pessoas que falam português no mundo. Então essa comparação não faz sentido. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar o efeito do tamanho da população. Então, para, digamos, comparar, né, se a população brasileira ou a chinesa, qual delas é mais feminina, ou, digamos, tem uma parcela maior de mulheres na população, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a população de mulheres do Brasil, dividir pela população brasileira. E pegar a população de mulheres chinesas, dividir pela população chinesa. Aí eu ia ter uma percepção de participação, de composição, né? Porque só comparar direto não adianta nada, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o PIB do Brasil, o PIB real do Brasil é maior que o PIB real da Suíça. Agora, será que a vida no Brasil é melhor que a vida na Suíça?
pegar a Dinamarca, o Canadá, por exemplo, né? O Canadá, Dinamarca, Noruega, países reconhecidamente com padrão de vida elevadíssimo. O PIB da Noruega e da Dinamarca são menores que do Brasil. O do Canadá já foi menor, vai ser maior. Mas sem dúvida, o PIB real brasileiro é maior que o PIB real da Noruega, um dos melhores índices de vida do mundo. Mas é maior por quê? Porque nós somos muito mais, né? Então a gente precisa tirar o efeito da população. Então, efetivamente, o que a gente olha para avaliar crescimento econômico é PIB real per capita, tá? PIB médio. Mas claro que é uma medida, né, que permite comparação internacional, tal, mas ela é ilusória, né? Por quê? Porque é um PIB médio. Quando você faz a média, faz um cálculo de média desse jeito, a gente elimina toda a desigualdade existente na distribuição de renda, né? Por quê? A gente faz o cálculo da média. A média faz isso, ela elimina todas as diferenças. Por isso até que em estatística, além de usar a média, né, como medida indicativa de uma base de dados, a gente usa também o que? Desvio padrão, né, para justamente captar o que? Dispersão, variância, né, desigualdade, porque a média ela elimina toda desigualdade. Então, assim, ajuda, né, melhor que nada, mas tem que ter cuidado com esse PIB per capita, porque ele pode ser bastante ilusório. E aí agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: eu vou passar ali pela área de bate-papo alguns links. Eu vou pedir que vocês entrem, olhem nesses links a posição do Brasil e da Coreia do Sul, né, nas tabelas que vão aparecer. Então, deixa eu só pegar. Meio devagar aqui. Então, vamos ver. Se eu olhar ali no PIB dos países, você vai ver o seguinte: Brasil, sétimo ou oitavo maior PIB do mundo. Coreia do Sul, 14º, né, naquelas tabelas, tá? População dos países. Brasil, sexta maior população do mundo, né? Se você olhar ali também, né, você vai ver a população chinesa, indiana, né, gigantescas, muito maiores que a dos Estados Unidos, por exemplo, né? A Coreia do Sul, 27ª população. Não sei se vocês repararam ali na população sul-coreana, né, ela está mais ou menos com 50 e poucos milhões, 50 e poucos milhões de pessoas. Só para você ter uma comparação, o estado de São Paulo tem mais ou menos uns 45, 46 milhões de pessoas, tá? Então, a Coreia do Sul é um estado de São Paulo com um percentual a mais de gente. Mas aí olha só o que acontece. O Brasil, de sétimo ou oitavo maior PIB do mundo, ali naquela classificação, quando faz o per capita, a gente cai para algo entre 72º e 78º. Depende ali, né, da tabela que a gente estiver olhando, né? Porque tem uma tabela do FMI, tem uma tabela do Banco Mundial e tem uma tabela da CIA, né, a Central de Inteligência Americana. Mas está mais ou menos perto, né? E aí você vê a Coreia do Sul, ela fica ali entre 28º e 32º, né? Quer dizer, uma economia brasileira com um PIB de sétimo a oitavo, a hora que a gente põe no per capita, cai lá para 70 e pouco. Uma economia com 14º PIB, a hora que a gente tira o efeito da população, cai também, mas cai bem menos, né? E muda mais ou menos umas 14, 18 posições. O Brasil muda perto de 70 posições, cerca de 65 a 70 posições, né? Então, a gente repara uma coisa, né? A economia brasileira é uma das grandes economias do mundo? Em termos do PIB é verdade, mas também é grande porque a população é grande. A China é um dos grandes PIBs do mundo? É o segundo maior PIB do mundo, mas uma população imensa, acima de 1 bilhão, né? O duro é fazer igual faz Estados Unidos. O duro é fazer como faz Coreia do Sul, né? Então, além de a gente olhar PIB per capita, olhar
por isso que é bom a gente olhar o per capita também, porque às vezes o agregado, ele é grande por quê? Porque tem muita gente, né? Só que mesmo tem muito, você pode ter um monte de gente que depois, do ponto de vista individual, não tem uma vida tão boa assim, né? Coreia do Sul, PIB menor que o nosso, só que per capita bem maior que o nosso, né? Então, por que que a hora que a gente bota no per capita, por que que muda tanto a nossa posição, né? A resposta para isso tá, a gente pode olhar, por exemplo, para dados históricos e ver o seguinte, né? Aqui nós temos a linha rosa é os Estados Unidos, a vermelha é o Japão, a azul Reino Unido, né? Então economias, principalmente se você olhar o Japão, né? Começo, final do século XIX, começo do século XX, PIB per capita parecido com o brasileiro. Aí vem, chega aqui, tem a guerra, né? Uma grande destruição do país, só que aí também teve um processo de reconstrução muito forte. Reino Unido também sofreu muito com a guerra, cresceu muito. Estados Unidos, fornecedor da guerra, né? O Brasil não, basicamente participou muito pouco da guerra, ficou muito longe, né? Não teve muitos efeitos e é, teve algum crescimento, mas não acompanhou, né? Não participou desse boom aqui dos Estados Unidos e países envolvidos na guerra, né? Na reconstrução por causa da guerra. O Se a gente olhar para a Coreia do Sul, né, por isso que eu pedi para vocês procurarem a Coreia do Sul ali também, olha a Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, PIB per capita abaixo do brasileiro, ali bem próximo, tá? Entra ali em 1950, o Brasil começa um programa de industrialização chamado de teve o primeiro plano de metas, depois a substituição de importações, industrializou bem o Brasil. A Coreia do Sul também começou um processo de industrialização, só que o que diferenciou? A Coreia do Sul procurou se industrializar para entrar no mercado internacional, né? Através de uma economia aberta à competição externa. O Brasil optou por uma estratégia de economia fechada e de industrializar para abastecer o mercado interno primeiro e depois que né, os setores estivessem mais amadurecidos, competitivos, abrir a economia e buscar ganhar mercado internacional, né? Isso, né, gerou proteção de mercado, né? As empresas brasileiras não foram expostas à competição internacional, as sul-coreanas foram, e aí a Coreia do Sul teve esse crescimento aqui do PIB per capita, o Brasil teve esse, né? O... Quando a gente pega o Brasil, né, então o nosso PIB cresceu umas 8 vezes, só que o problema é que o per capita é, ele cresceu menos, né? Porque embora o PIB tenha crescido, a população cresceu muito, né? A população brasileira cresceu muito. E um outro problema, né? O Brasil cresceu baseado em baixa produtividade do trabalho e baixo crescimento dessa produtividade, né? De que forma? Trazendo para cá tecnologias mais antigas, que já estavam meio sendo abandonadas na Europa e nos Estados Unidos, mas era o que dava para comprar também. Só que aí, o que aconteceu? Traz tecnologia que não requer um trabalhador tão qualificado, o que faz com a população? Não educa, não qualifica a população. Você não adianta qualificar muito a população, porque ela não vai ter o que fazer, porque as máquinas, os equipamentos não são tão sofisticados assim. E aí não qualificou a população também por causa disso, né? Porque absorveu uma tecnologia é, já mais antiquada, né? Que não requeria trabalhadores tão qualificados, então não precisa qualificar a população. Aí caiu numa armadilha, né? Não tinha competição externa, porque a economia era fechada, né? Então as empresas estrangeiras só vendiam aqui dentro em situações muito específicas, mas não havia competitividade, né? Então, sem competitividade, quem busca ser competitivo, né? Só quem tem competitividade no sangue. Quem não tem, não vai buscar competitividade se não for desafiado, né? E aí aconteceu isso, né? Não crescemos em produtividade. Produtividade, que é uma medida importante, né? Ela já tem várias formas de ser medida, né? Ou ela é medida assim, você pega o PIB
e divide pelo número de trabalhadores, né, o nível de emprego da economia. Então você vai ter um PIB per capita por trabalhador. Então isso aqui é um jeito de medir produtividade. A outra é, você pega o PIB e divide por horas trabalhadas, tá? São duas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Mas o ponto relevante é assim, que a produtividade brasileira ficou estagnada, né? Cresceu pouco, ela era baixa e continuou sendo baixa porque não havia estímulo para que ela crescesse. E é claro, isso acaba se refletindo no PIB per capita do país. Então, veja, é, se a gente tiver uma mudança tecnológica, né? Então eu vou chamar um avanço de tecnológico assim de uma seta para cima tech e retrocesso seta para baixo tech, né? O que vai acontecer? Quando nós temos um avanço tecnológico, isso vai aumentar a produtividade do trabalho, tá? Medido ou por emprego ou por horas trabalhadas, mas vai aumentar a produtividade do trabalho. Quando o trabalho fica mais produtivo, significa o quê? Que cada pessoa produz uma maior quantidade, ou em cada hora trabalhada se produz uma maior quantidade de mercadorias. Porém, como o custo da hora permanece constante, o que acontece? Cai o custo médio de produção, né? O custo unitário. E aí a economia fica mais competitiva, o PIB cresce, gera crescimento econômico. Porém, quando tem um retrocesso tecnológico, acontece o oposto, né? A produtividade cai, o custo médio aumenta, naturalmente o preço das mercadorias vai aumentar, a economia vai vender menos, né, porque os concorrentes internacionais conseguem praticar preços menores, e aí vai fazer com que o país perca mercado, o PIB diminui, nós temos redução do crescimento econômico. Só para ilustrar um pouco esse ponto, vou mostrar esse aqui, ó, né? Crescimento da produtividade do trabalho e do salário médio real. Olha a Coreia do Sul, né? Entre 2000 e 2018. De 18 anos, a produtividade do trabalho na Coreia do Sul cresceu 112%. O salário médio real aumentou 112%. Então, ou seja, quando as pessoas ficam mais produtivas, a gente paga mais salário para elas, porque elas estão dando mais resultado, então a gente paga mais para elas. Então, para o salário crescer, precisa aumentar a produtividade. É condição. Agora, olha aqui no Brasil. Além de que a produtividade no mesmo período cresceu bem menos que na Coreia do Sul, nem todo aumento de produtividade se converteu em aumento de salário real, né? É, tem muitas explicações por que isso acontece, né? Ou seja, nem todo ganho de produtividade é transferido para o salário do trabalhador. Tem muitas explicações, mas um ponto que é basicamente não discutível, ninguém contesta mais, é o seguinte: economias mais desenvolvidas, em economias mais desenvolvidas, nós temos o quê? Transferência dos ganhos de produtividade para os trabalhadores. Então, o trabalhador fica mais produtivo, ele recebe a recompensa por esse ganho de produtividade. Ué, e aí, naturalmente, como que as pessoas se sentem na busca de produtividade? Elas vão querer ganhar mais produtividade ainda, né? Porque elas sabem que se ficarem mais produtivas, elas vão ser mais bem remuneradas. Então as pessoas vão buscar ganhar produtividade. É como se fosse a remuneração por comissionamento. Você sabe que se você der mais resultado, você tem mais comissão. O que você faz? Você tenta dar muito resultado, porque você quer muita comissão. Em economias menos desenvolvidas, do ponto de vista econômico, nós temos essa ocorrência aqui, ó, que tem no Brasil. Tem ganho de produtividade do trabalho, mas nem todo ganho de produtividade é repassado ao trabalhador, né? Por quê? Aí tem muita explicação, né? Mas basicamente nós temos problemas ali de barganha, né? Entre patrões e empregados, nós temos problemas de cultura, né? De que o resultado não precisa ser transferido para quem o gerou, né? Tem uma série de características, tá? É uma discussão imensa, isso aqui daria um curso inteiro. Mas o ponto é,
a Coreia do Sul não foi sempre assim, ela já foi assim, ó. Só que aí ela decidiu ser assim, tá? As pessoas mudam os seus contextos econômicos, tá? Só vou mostrar mais um, que é esse aqui, ó. Que aqui é a produtividade medida dólares por hora. Dólares por hora. Maior PIB per capita do mundo, em dólares por hora, Irlanda. 99 dólares e meio por hora. Depois Noruega, 83 dólares por hora. Perdão, é produtividade. Alemanha, 72. Estados Unidos, 72. Suíça, 71,3. França, 69,6. Reino Unido, 61. Austrália, 58. Itália, 57. Espanha, 55. Canadá, 53,5. Japão, 46. Grécia, 43,8. Coreia do Sul, 37. México, aí já cai bem, né? 21,6 e acabou a lista. Cadê o Brasil? O Brasil está muito abaixo disso, né? Perder a Coreia do Sul, da Suíça, Alemanha, ok, né? Sei lá, meio a gente já esperado. Agora, pô, perder do México, né? Alguma coisa tá, tá meio desandada, né? Assim, não tá muito certo isso. O México conseguiu fazer algo que o Brasil não fez, né? Então, isso ilustra um pouco o que é a nossa economia, né? Uma economia grande, sem dúvida alguma, né? Que já foi ali, já esteve entre as 10 maiores economias do mundo, né? Só que agora deve cair para a 12ª maior economia do mundo, né? Ou 14º, dependendo ali de como for feita a medida, tá? Só carregar a imagem. Dependendo de como for feita a medida, né? Aí repara aqui, né? Repare em quem está em 10º lugar. A nossa Coreia do Sul, né? Canadá, né? Então é importante ter isso em mente, né? O Brasil é uma economia grande, de fato é, mas é uma economia grande porque também é um país grande, com muita gente e tal. Coreia do Sul, população cerca de 20% a mais do que o estado de São Paulo, que é cerca de 1/3 do Brasil, né? Então, ou seja, a Coreia do Sul faz mais do que o Brasil inteiro, sendo quase que do tamanho do estado de São Paulo, em população. Só que com uma economia que é mais do que 3 vezes a economia do estado de São Paulo, que é o suficiente para ser maior do que a economia brasileira, né? Mas por que faz isso? Faz porque é produtivo, faz porque apostou numa estratégia de crescimento econômico baseada em ganhar produtividade e ganhar cada vez mais. Se vocês olharem a Coreia do Sul, eles têm fabricantes de automóveis em escala mundial? Eles têm pelo menos 3, né? Nos anos 70 não tinha nenhum. Eles têm fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos? Eles têm vários. Não tinham também na década de 70. Década de 70, 60, o que eles faziam? Tecido, basicamente, né? Coisas muito simples. Só que fizeram uma mudança. A chave foi ganhar produtividade e ganhar cada vez mais produtividade. Aí a Coreia avançou, né, com muito menos pessoas, mais do que o Brasil, tá?